Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero já, nessa noite, começarmos este grande e maravilhoso trabalho do Senhor, culto da Assembleia de Deus, as Bem-aventuranças, fazendo uma oração para iniciarmos, né? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor da Glória, porque estamos na Tua presença. E te damos graças a Ti, principalmente nós, que a gente já vem de uma caminhada longa, né, contigo, e o Senhor tem sido tão bom para conosco, e nos conservastes no caminho, no Teu caminho, né, que é Jesus, né? Também toma todos, Senhor da Glória, que são recém-chegados na Tua família, né, os novos convertidos. E assim, Senhor, todos nós estamos na dependência do Senhor. Sabemos muito bem que a nossa refeição espiritual é a Tua palavra. Por isso nós precisamos de entendê-la, para sermos abençoados com o entendimento da mesma e praticarmos, que é o que salva, né? Então, muito obrigado por essa noite. Entra em todos os lares, Senhor da Glória, que cada dia nós sejamos um motivo de orgulho para o Teu coração. No nome do Senhor Jesus, Pai Celestial, eu te dou licença para que o Senhor entre no nosso trabalho e supra todas as necessidades que o Teu povo tem, não só as espirituais, mas também as emocionais, financeira e de qualquer tipo de adversidade e luta que eles tiverem, Senhor da Glória, que o Senhor possa estar ali presente para ajudar a gente, né, Senhor, a prosseguir nesta caminhada tão boa que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, porque está no Evangelho e está lutando no Teu reino é um bom combate. Muito obrigado. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino de número 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal e oferece graças tal no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue,
Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, que hino maravilhoso, né, irmão? Agora nós vamos louvar o Senhor com um hino, é um hino avulso, do Luiz de Carvalho. Quem tem Jesus tem tudo. Esse hino, ele é mais ou menos da época que eu aceitei Jesus, 1968, por aí assim, talvez até menos, né? E ele é uma bênção, esse hino, mas as pessoas quase, os crentes de hoje não conhecem não eles, né? Esses hinos antigos quase ninguém canta, né? E eu quero louvar o Senhor com vocês. Quem souber, os crentes mais antigos na fé, eles vão conhecer esse hino, né? Vão saber cantar comigo, né? Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida que não se acabará. Mas quem não tem Jesus no céu não entrará. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. As riquezas do mundo não trazem salvação, faz ficar orgulhoso e perde a salvação. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. As riquezas do mundo não trazem salvação, faz ficar orgulhoso e perde a salvação. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. No céu já tem morada. No céu já tem morada. Que hino, né? Muito bonito. O hino é do irmão Luiz de Carvalho, né? Luiz de Carvalho, que foi um cantor muito bom, né? Muito bom, Luiz de Carvalho.
Foi uma bênção para a minha vida. Os louvores do Luiz de Carvalho fizeram toda a diferença e ainda fazem, né? E agora nós vamos conversar com os irmãos. Queremos que vocês abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 19. Mas nós queremos só a primeira frase, né? Nós vamos falar de um assunto que ele é o antídoto, né, contra o pecado, né, que é o arrependimento. O arrependimento, olha, se existe um remédio para dor muito bom, né, para qualquer tipo de doença, para o pecado, só existe um. Se chama o arrependimento, né, acompanhado com pedido de perdão a Deus e a quem quer que seja, né? Porque mesmo que uma pessoa busque a Deus, mesmo que ela busque a Deus em pecado, ela não vai para o céu, né? Porque Jesus disse que muitos chegariam para ele naquele dia: Senhor, mas nós comemos e bebemos, né, no teu reino, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos prodígios e maravilha, ressuscitamos mortos. E parece ser grande coisa isso aí, mas só parece, viu? Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E por que eles não foram salvos, pastor? Já que eles fizeram tanta coisa boa que o próprio Senhor Jesus fez. Porque eles não se arrependeram dos pecados, pediram perdão e pararam de praticar. Mas queriam estar na igreja, né? Fazendo alguma coisa, trabalhando para Jesus, entre aspas, né? E aí receberam essa palavra do Senhor tão dura, né? Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Palavra dura, mas verdadeira, né? Então, o arrependimento é o antídoto para eliminar o pecado da minha vida e da sua. E nós temos que praticá-lo desde a hora que a gente se arrepende para receber Jesus como Salvador e o Senhor das nossas vidas, e continuarmos praticando até o dia da nossa morte, né? Tanto para com Deus, como para uns para com os outros, né? Ora, alguns às vezes eles querem se arrepender após a morte, mas entenda, o arrependimento após a morte é motivo de risos no inferno, de deboche dos demônios, sabe? Porque os demônios conhecem e sabem que não funciona. Até os demônios sabem que após a morte segue-se ao juízo. Não tem mais chance. Por isso que a pessoa que diz que vai se arrepender após a morte, ou que tem arrependimento após a morte, os demônios riem, debocham, né? E é ruim isso, né? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara, né? No versículo que nós lemos de 1 Pedro, aliás, Atos 3,19, né? Atos 3,19. Diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Nós queremos só esse versículo, arrependei-vos, vamos falar sobre arrependimento. Mas eu vou citar o versículo todo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, a presença do Senhor só vem quando nós nos arrependemos. Por isso que aquilo que Jesus falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eles fizeram tudo na igreja. Mas não fizeram o principal que salva, o arrependimento. O arrependimento é o único remédio
espiritualmente falando, tá? É o único remédio que pode erradicar o pecado, né? Remédio que pode eliminar o pecado da nossa vida. É o arrependimento. Certo? Junto com o parar de pecar. Arrependei-vos e convertei-vos, quer dizer, dê meia volta e vai para um lugar diferente agora. Estava pecando, deixa de pecar, agora caminha para o céu através das instruções, claro, da palavra de Deus, né? Mas veja, o arrependimento é uma ideia de Deus. Ele não foi, não, ele ainda é, porque até o dia da nossa morte, às vezes até quando uma pessoa está pertinho de morrer, ela manda chamar muitas pessoas, né? Assim, para pedir perdão, né? Acertar os ponteiros, né? Então, o arrependimento, espiritualmente falando, ele é o remédio para toda a nossa vida. Não tem como, certo? Não ser assim, não. Tem que ser dessa maneira, né? Então foi Deus, a ideia foi de Deus do arrependimento, né? A pessoa se arrepende, pede perdão, é junto, né? O arrependimento funciona junto com o pedir perdão. Arrependeu de uma coisa que fez errado, pede perdão, então pronto, a pessoa está no ponto de ir para o céu, né? Foi Deus que teve essa ideia maravilhosa, né? Maravilhosa. Pedro chegou para Jesus e perguntou se era até 7 vezes que a pessoa tinha que perdoar. Porque, na verdade, no Antigo Testamento, 3 vezes era o suficiente, né? Aí Pedro foi e acrescentou mais 4, né? 4 vezes. Aí Jesus disse, não só até 7, Pedro, mas 70 vezes 7. E isso, irmãos, é no dia, tá? 70 vezes 7 por dia eu tenho que perdoar e você tem que me perdoar. Esse é o ponto da salvação. É duro? É. Às vezes na terceira vez a gente já não aguenta mais, né? Mas é 70 vezes 7. Quanto é que dá 70 vezes 7? 7 vezes 7, 49. 490 vezes. 490 vezes por dia eu tenho que perdoar o meu irmão. Eu tenho que me treinar nisso mesmo, né? Até porque também é o que Deus vai me perdoar. 490 vezes por dia. Mas só se eu perdoar o meu irmão. Primeiro eu deposito, perdoando 490 vezes por dia, para que quando eu falhar, eu tenha o crédito de ser perdoado também 490 vezes por dia. E isso é mais do que justo, né? Então, o arrependimento é uma ideia de Deus que coloca em prática, restaura e deixa qualquer homem na condição de morar com ele no céu. E nós já começamos a morar com Deus aqui na terra, no seu reino. O reino de Deus está aqui na terra. Tá, pastor? Tá. Foi Jesus quem o trouxe. Quando ele foi, ele não deixou aqui a terra sem o reino dele, não. O reino do Senhor Jesus aqui na terra, você sabe quem é o reino dele aqui na terra? É a igreja. A igreja salva. É o reino de Deus aqui na terra. Não é uma placa, não é uma denominação. A igreja de Deus na terra são todos os salvos de qualquer denominação que pratica pelo menos o básico em aceitar Jesus Cristo, como Romanos diz, Romanos 10:10, né? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Então, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, é o salvo de todas as denominações que existem na terra, né? Aquelas pessoas que estão de acordo com a palavra de Deus. Então, de cada denominação tem um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, forma a igreja. Essa igreja, ela é o reino de Deus na terra. E o reino de Satanás na terra é o mundo.
O reino de Deus na terra é a igreja do Senhor Jesus, a salva, a que anda nos padrões da Bíblia. E o reino de Satanás é o mundo. Por isso que Jesus disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E essa ideia que Deus deu do arrependimento, da gente pedir perdão, foi uma maneira da gente estar constantemente no seu caminho, né? Que é Jesus, né? Se não fosse o perdão de Deus, se Deus não tivesse tido a ideia de fazer a gente, olha, vocês têm que se arrepender e têm que pedir perdão e perdoar, nós não seríamos salvos. Mas quando nos arrependemos, pedimos perdão e largamos, então a gente volta para o caminho dele, que é Jesus. Vocês sabiam? Para todo lugar no mundo tem um caminho. Até pelo mar mesmo, o navio tem a estrada dele. Eu falei com um pescador que tinha acho que uns 60 anos de mar, e um dia eu fui esperar ele na praia, aqui no Cristo Redentor. É um idoso, né? Começou a pescar novinho. E aí a esposa dele disse: lá vem ele. Aí eu olhei, era uma reta para mim. Aí ele foi para o lado direito, foi lá não sei aonde, depois voltou, depois foi para o lado esquerdo, depois voltou, e depois chegou lá onde a gente estava. Aí eu disse, ele era um diácono da igreja, eu disse: irmão Francisco, por que você não veio direto? Ele deu uma risada, experiência, né? Ele deu uma risada, aí disse assim: irmão Raimundo, no mar tem um caminho para nós andar, né? Até no mar, a jangada, os navios têm o caminho deles. Mas na terra, né, no ar, os aviões têm as suas rotas, né? Tem um caminho. Mas para o céu não tinha caminho, não tinha nenhum, não. Nós estávamos perdidos, né? Mas veja a bondade de Deus. Ele mandou Jesus para nós, o caminho dele. Aí Jesus, logo que chegou, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa ideia do arrependimento, né, que coloca em prática, restaura e deixa qualquer homem na condição de morar no céu com Deus, e já na terra aqui, porque toda pessoa que nasceu de Deus já está no reino de Deus aqui na terra, já está no reino, né? O reino do diabo é o mundo, o reino de Deus é a igreja, né? Agora veja, o pecado, Satanás quer nos manter pecando. Motivo: se ele nos manter pecando, ele sabe que se ele nos manter pecando, nós vamos estar afastados do Senhor Deus, porque a Bíblia diz que são os nossos pecados que nos separam do nosso Deus. O salário do pecado é a morte, né? Disse Paulo, né? Então a gente sabe que o pecado para Satanás é muito importante, porque se ele nos manter pecando, ele sabe que Deus não está conosco. Foi assim que aconteceu no Éden, né? Satanás estava lá, viu tudo, né? Adão e Eva pecaram e foram expulsos da presença de Deus, que é a morte espiritual. Então Satanás, ele sabe muito bem. Tem pessoas que subestimam ele, né? Ficam na igreja pulando e pisando, dizendo: pisa na cabeça dele, pisa na cabeça dos demônios, tudo rindo, porque estão tudo pecando. Mal com a mãe, mal com o pai, mal com o irmão, compra e não paga, mente, é contra pastor, fala mal do irmão, não respeita ninguém, né? E mais de noite estão na igreja, tudo pisando, um corinho lá, pisa na cabeça do diabo, e os irmãos tudo pisando, e o demônio conhece as pessoas, né? Porque vê os malfeitos dela durante o dia, a vida dela vivida, né?
Ele sabe quem é que vive bem com Deus e quem não vive, né? Aquele demônio disse para os 7 filhos de Seva, né? Conhecemos Jesus, os demônios disseram, e sabemos quem é Paulo, mas quem és tu? Debochado velho. Se jogaram em cima dele, deram uma sola nele lá, eles fugiram. Porque pisar na cabeça de Satanás só tem uma maneira de você pisar na cabeça de Satanás, só uma, não existe duas, é uma só. É quando você obedece a palavra de Deus, praticando no teu dia a dia. Você tem conhecimento, tem entendimento e pratica no teu dia a dia, aí sim, aí o que vai acontecer é que você está pisando na cabeça de Satanás, né? Na cabeça de Satanás. E Satanás sabe disso. Enquanto ele nos mantém no pecado, ele sabe que nós estamos derrotados porque Deus está distante de nós. Deus é a vitória através de Cristo, né? Do Espírito Santo e da igreja. Olha aí. Deus, o nosso Pai Celestial, é a vitória para o ser humano através do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, e através do Espírito Santo, que ficou no lugar dele na terra. Por isso que o reino de Deus ainda continua na terra, porque o Espírito Santo não saiu da terra. E o reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, né? Então, o pecado, ele é a esposa do inferno. O pecado. Como a justiça é a esposa do céu. Podemos dizer assim, o pecado é a esposa de Satanás. Como a justiça é a esposa de Jesus Cristo. É o que o Salmo 1 diz. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, o pecado é a esposa do inferno. E a justiça, que é o justo, é a esposa de Cristo. Isso é fantástico, né? Agora, o arrependimento é você chorar com os olhos da fé. Você chorar com os olhos da fé. Você lembra que Jesus disse, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aí é o choro do arrependimento, né? Mas chorar com os olhos da fé. Não é aquele choro de Esaú, não. Que não foi com os olhos da fé. Foi um remorso. Não foi o choro e o desespero de Judas. Também não. E nem o de Saul. O único choro que Deus aceita no arrependimento é o choro com os olhos da fé. É Deus, através do Espírito Santo, chorando em mim, chorando em você, pelos maus feitos que a gente tem feito. Né? O feito que a gente tem feito. Mas, o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Né? O arrependimento, ele anda de mão dadas com a conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não existe verdadeiro arrependimento se a pessoa não se converteu, não reconheceu que errou, não mudou de itinerário e agora começou a praticar coisas boas, né? Então, é muito importante você saber disso. Porque para as doenças aqui na Terra, tem remédio para cada doença, tem remédio e a gente sabe que ainda tem os efeitos colaterais, né? Que às vezes você toma um remédio para uma coisa, mas aí já aparece outro problema. Mas o arrependimento, ele é fantástico. Ele é o único remédio do céu. Para a pessoa ser salva, é preciso primeiro
se arrepender, reconhecer que é um pecador, confessar o nome de Jesus, pedir Jesus para entrar na sua vida e fazer morada, e depois de crente, o arrependimento continua funcionando, porque você não para de pecar, porque a Bíblia diz que não há homem na terra que não peque, e quem disser que não peca é mentiroso e faz da palavra de Deus mentirosa. Mas aí a bênção está aqui. Quem nasceu de Deus peca, como quem não nasceu, peca. Às vezes quem não nasceu, peca menos ainda do que aquele que nasceu de Deus. Aí às vezes a pessoa diz, puxa, fulano é crente, fez um negócio desse. Pastor, aí como é que eu sei que ela é salva? Aí é que está a bênção. Quer saber como ela é salva? Ela pecou. O fato de uma pessoa pecar não quer dizer que ela seja ou não seja de Deus. O fato é esse, que se uma pessoa peca e não tem disposição para se arrepender, para pedir perdão, e isso rápido, viu? Assim que passar a raiva, passar a adversidade, passar a coisa, tem que ser uma coisa rápida. Aí mostra que ela é uma pessoa salva. Porque ela falhou? Porque veio a adversidade, né? Ela não pensou, né? E ela, quando veio a tribulação, a luta, ela não fez o que Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então ela não vigiou, não orou, ficou com raiva, ficou irada, ficou com ódio e tal, porque tinha razão. Mas o fato da gente ter razão não dá o direito da gente pecar, né? Jesus, a palavra de Deus disse, irei-vos e não pequeis, né? Nós temos direito de nos irar, mas de pecar não. E o direito que nós temos de nos irar é só se nós tivermos razão. Se nós não tivermos razão, nós não temos direito de ficar irado. Agora, se nós tivermos razão, aí Deus ainda nos dá o direito da gente ficar com raiva, de se irar. Só até aí. Mas não pode matar, não pode jogar o caneco na pessoa, não pode amaldiçoar, não pode... Não pode. Só pode se irar e é porque tem razão. Aí você vê como o arrependimento é bom. Por quê? E pedir perdão, né? Como está lá em 1 João, né? Se nós nos arrependermos e pedirmos perdão, o sangue de Jesus nos lava. Por quê? Porque se não houvesse arrependimento, se Deus não tivesse tido essa ideia do arrependimento e da gente perdoar e pedir perdão, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Mas graças a Deus que o arrependimento é o antídoto, é o remédio para eliminar o pecado da nossa vida. Pedir perdão, se arrepender e pedir perdão é o antídoto que te coloca com uma saúde espiritual no ponto de tu ser arrebatado. Deus nos abençoe e que nós possamos sermos habilidosos para usar esse remédio santo, esse remédio celestial, para que possamos sempre estarmos no caminho de Deus, que é Jesus. Nós não podemos sair do caminho de Deus, viu? Deus preparou um caminho para nós irmos para o céu, e esse caminho se chama Jesus Cristo, e você não pode sair dele. E para isso é preciso você aprender, é preciso você aprender e colocar em prática. Aprender a se arrepender,
aprender a pedir perdão e aprender a perdoar, com muito gosto, com muito prazer e o mais rápido que você puder. É isso que faz a diferença na igreja, de um salvo para um simples crente na igreja. Isso aí é a linha do Equador que mostra quem é salvo e quem não é. Quem é salvo, quando faz um mal para alguém, ele simplesmente não consegue dormir. Não consegue. Né? Então, que o Senhor Deus possa nos ajudar. Nós termos um prazer de nos arrepender rápido. Pedir perdão e perdoar. Rápido, o mais rápido que pudermos. Para que Satanás não ganhe terreno, não tenha nem chance de dizer, olha, ele está demorando, vamos agir. Não, é mais rápido. Né? Pai Celestial, estamos na Tua presença no nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra, que é tão boa. Esses louvores que foi cantado aqui, que todos nós cantamos juntos, no nome do Senhor Jesus. Que os nossos corações, querido Pai Celestial, estejam cheios, tá? Desse contentamento, dessa paz, pelo fato de nós termos, Senhor, do Senhor ter tido essa ideia de mandar que nós nos arrependêssemos, pedíssemos perdão e perdoar. Satanás tem ódio dessa ideia, porque é essa ideia tua, Pai Celestial do céu, que nos mantém no teu caminho, que é Jesus Cristo. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E além, Deus, do Senhor Jesus ser o caminho para as nossas vidas, ele ainda é a porta. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Muito obrigado, porque nós estamos nesse caminho maravilhoso que nos leva ao Senhor da glória. Muito obrigado por essa noite, Pai. Eu te oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus, e que o grande e infalível amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam em cada um de vós. Quem crê, diga amém. Graça e paz para você, e tenha a bênção de Deus na sua vida, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.